Bem, eu quero em primeiro lugar saudar a todos que estão assistindo esse vídeo agora com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar um depoimento para vocês, para nós nesta noite. Talvez você já passou por esse problema, mas eu durante muito tempo eu li uma determinada passagem na Bíblia e essa passagem ela me deixou tremendamente angustiada. Porque ela me dizia algo de importante e eu não sabia exatamente entender. Eu não quero dizer com isso que eu entendi exatamente e entendo tudo que a Bíblia diz, mas as outras coisas elas não têm me angustiado, mas tem dois versículos que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, que dizem o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu li esses versículos, reli o capítulo de novo, reli o livro de Isaías todo, e a dúvida pairava no ar, e as respostas não vinham. Mas no início dos anos 90, a minha vida teve assim uma mudança radical. Literalmente, podemos falar num português bem claro, virou de cabeça para baixo. Devido à lesão, ao agravamento de lesões que eu já vinha tendo na coluna por alguns anos, e na coluna cervical eles agravaram muito. Isso me trouxe consequências para toda a minha vida. Não mexeu só na parte física, pessoal, mexeu no meu relacionamento com a família, no meu trabalho, no meu dia a dia. A minha vida foi completamente mudada por essas limitações físicas. E após várias indas e vindas para ortopedistas, neurologistas, exames sofisticados, inúmeras ressonâncias magnéticas, ultrassonografias, ressonâncias magnéticas, tomografias, finalmente eles chegaram a um acordo que a única coisa que podia me trazer um alívio, mesmo que temporário e provisório, seria o uso de um colar cervical rígido no pescoço e imobilizar completamente o meu pescoço. Isso me daria primeiro, embora não seria e nunca será e nunca foi uma solução, mas seria um alívio imediato, momentâneo para as dores agudas e terríveis que eu sofria. Colocamos o colar e perdi mais movimentos que já estavam limitados pela dor. Meu pescoço ficou completamente rígido, só podia olhar para frente, não tinha mais como olhar para o lado. E ainda perdi parte dos movimentos do braço e das mãos. Eu tinha dificuldade em segurar coisa nas mãos, trabalhar, nem pensar, né? Eu trabalhava na área operacional. E aquilo que já estava ruim, acabou ficando pior ainda. Por quê? Porque passado aí um meio ano, um pouquinho mais de meio ano, como fui fazer um exame de acompanhamento, porque as dores começaram a aumentar, aí fizeram o exame da coluna inteira e viram que as mesmas lesões haviam aparecido também na coluna lombar, ou seja, na parte da metade para baixo, que iriam fatalmente me atingir as pernas ao longo do tempo, né? Então, para complicar ainda mais, surgiram que os médicos chamaram na época, e chamam um termo genérico, popular, para quem não é médico, chamam de hérnias de disco. Então eles chamaram de hérnias de discos múltiplas, na cervical e na lombar. E para piorar o que já estava ruim, eles me receitaram, me indicaram que a solução seria semelhante que eu já estava usando no pescoço, usar um colar, um cinturão com tirantes de aço nos lados, que era a única maneira de eu me manter, por enquanto ainda andando, sentado, sem essas dores terríveis, falta de ar e coisas resultantes dessa lesão. Ou seja, aquilo que já estava ruim, com o pescoço travado, ficou muito pior, porque começou a me afetar também a parte dos movimentos nas pernas. Mas como a solução era definitiva, o jeito era esperar até que surgisse algo novo na medicina. Surgiu então uma possibilidade de fazer uma consulta com um médico em Curitiba, mas era um médico que não atua em consultório, ele era neurocirurgião. Ele era um médico itinerante, ele fazia só cirurgias no Brasil inteiro.
Ele era especializado em cirurgias de coluna. E nós tínhamos uma pessoa do nosso relacionamento que era enfermeira do Hospital Evangélico de Curitiba e ela atuava também no centro cirúrgico. Ela disse, olha, eu vou conversar com ele, ver se ele consegue. Se tem alguém que pode dar jeito em ti, é ele. Só que ele não tem consultório. E passado alguns dias, a Doris ligou para a gente e disse, olha, eu consegui, você vem quarta-feira à tarde para Curitiba, você tem que estar aqui às 2 horas. Das 2 para frente ele vai te atender, entre uma cirurgia e outra ele vai te atender. Você vai para o centro cirúrgico, explica teu problema, eles já estão avisados que você vai vir, ele vai te atender entre uma cirurgia e outra. Cheguei no centro cirúrgico, lá no hospital, na portaria, me encaminharam para esse centro cirúrgico e eram umas 2 horas, quase 3, ele apareceu lá, fez uma longa entrevista comigo, onde eu contei todo o histórico, aí pediu que eu desse os exames para ele e ele começou a olhar aquela pilha de exames que eu tinha levado junto, que ele tinha me indicado para trazer todos os exames anteriores que eu tivesse. Aí ele levantou o telefone, discou para um ramal interno, e discou para outro, e discou para outro, aí vieram 2 homens e mais uma mulher, aí foram para uma sala do lado, levaram os exames, aí botaram numa espécie de que nós chamamos hoje de tela de computador, mas plano assim, e só que ele era grande, eu não via o que eles estavam vendo, eu estava atrás e numa sala de vidro, era uma espécie de uma pré-sala do centro cirúrgico do Hospital Evangélico, eu estava lá, então eu não ouvia o que eles falavam, eu vi que eles gesticulavam e frangiam a testa e chacoalhavam a cabeça, e a gente já vai pensando coisas ruins, né? Como eu já tinha um diagnóstico ruim daqui, a gente não espera coisas boas. Passado assim quase 1 hora de exames, de consultas, de trocando ideia entre eles, eu não sei se eles eram médicos, o que eles eram, veio ele e disse, olha, me deu a mesma sentença que eu tinha dos médicos de Blumenau, olha, teu caso não tem jeito. Tu tens tantas lesões na tua coluna que é impossível identificar qual delas que está te causando essa dor. E não existe transplante de coluna, e não dá para operar tantos pontos em uma coluna, isso não existe. Eu não vou fazer isso é fracasso certo, ele disse. Eu saí de lá baqueado. E saí do centro cirúrgico, quase do consultório, o centro cirúrgico que era aquilo, saí quase 2 horas depois de lá. E me sentei numa pracinha que havia à frente, era um dia muito quente, tinha várias árvores, me sentei na sombra lá, e fiquei orando, mas mais assim pensando para Deus me proteger à volta, que eu aguentasse dirigir, que eu estava sozinho. Na época a BR-101 não era duplicada, era quase uma ginástica, vim de Curitiba aqui. Embarquei no carro e vim embora, mas uma coisa de bom eu tinha, eu nunca perdi a minha fé no Deus que cura. E eu vim pensando, a sentença dos homens não é definitiva, ela é definitiva até hoje. Mas não tem nada que Deus não possa mudar. E eu continuei crendo nisso. E ele inclusive me deu algumas sugestões, ele disse, olha, você deve considerar a possibilidade, com bastante seriedade, de você perder completamente a capacidade de andar e talvez até de ficar sentado em uma cadeira de rodas. Então, considere essa possibilidade e planeje a tua vida. Não espere a coisa acontecer e ser surpreendido. Isso é um fato. É uma possibilidade bastante clara, eu não estou dizendo que é uma sentença definitiva, mas existe uma possibilidade muito clara, muito lógica de isso acontecer e em curto prazo de tempo. E eu, de forma nenhuma, aceitava isso, porque eu sirvo o Deus do impossível. Eu nunca perdi a fé, orava por cura todos os dias, como vinha, continuei orando, como sempre orei até então. Eu frequentei muitos cultos em diversas congregações, principalmente no templo sede, onde eu sabia que tinha um culto de alguém que tinha um dom de cura, onde aconteciam milagres, libertações, eu sempre fui. E vi muitos milagres acontecer. E o que me deixava angustiado é que comigo não acontecia nada. Eu vi pessoas entrar, bem dizer, se arrastando e sair correndo de dentro da frente do altar. E comigo não acontecia nada. Mas eu sempre mantive viva a minha fé. Eu creio no Deus do impossível. Aí aquele versículo de Isaías 55, 8 e 9 começou a fazer sentido para mim. Que os pensamentos de Deus não são os mesmos do meu. Que o cronômetro dele, o relógio dele não está ajustado ao nosso, ele é outro, ele é diferente. E que no tempo devido ele ia agir.
E um dia de noite, uma quinta-feira à noite, nessa congregação, nesse altar, eu tive a minha cura sobrenatural de Deus. Estava acontecendo um culto, era um culto de vitória, culto da vitória, se chamava na época culto da esperança hoje, quintas-feiras à noite, era um culto que sempre estava lotado a igreja, e junto com ele fizeram o culto de missões, pois quem vinha pregar era para ser um pastor chileno, que ele ia contar as experiências missionárias, mas não se relatou nada de cura, alguma coisa assim. Ele ia relatar as experiências no campo missionário dele. O pastor chileno que pregava com tradutor e tudo. E o culto acontecia normalmente. Na época os obreiros sentavam ali atrás, as cadeiras dos obreiros não eram que eram lá atrás, eu estava sentado lá atrás, e ele pregando aqui no púlpito. Passou o louvor, os testemunhos, as orações, e o pastor veio bem atrasado, ele não me conhecia, nunca tinha me visto antes, começou a pregar. No meio da pregação ele parou e disse, olha, chegou para mim e disse, olha, levanta e vira de costas para mim. O Senhor mandou orar para ti, Ele quer te curar nessa noite. Eu não sei o que tu tens, mas Ele disse que Ele vai te curar nessa noite. E claro, quando Ele me tocou, embora eu estava de terno, de paletó e gravata, Ele não via, mas quando Ele me tocou, Ele percebeu que eu tinha algo rígido aí debaixo. Ele disse, Deus vai te curar essa noite. Ele fez uma oração, sabe, simplesinha assim, nada espetaculosa. E assim curtinha, acho que não durou 10 segundos a oração dele. Ele virou as costas e continuou a pregação. Não orou mais por ninguém e continuou relatando os sucessos, insucessos, os fracassos, as vitórias, as derrotas, as frustrações na vida dele. Já que ele, na essência, era e é ainda um implantador de igrejas, de trabalhos novos, em toda a América Latina. Ele implantou trabalhos novos, pioneiros, onde é que não tem nada, ele vai lá e monta uma igreja. Quando a igreja está funcionando, ele vem embora. E eu saí de lá meio frustrado, porque eu não senti nada na hora. Eu estava com o colete, com certo desconforto, um pouquinho de dor, mas não muito, consegui andar relativamente bem, tanto é que eu trabalhava, nunca parei de trabalhar por isso. Dava aula todos os dias, 3 períodos, e fui para casa, como os demais irmãos da igreja, acabou o culto, vamos para casa, eu também fui, mas não pensei mais nisso, deitei, de manhã cedo eu levantei, me aprontei para ir trabalhar, aí eu tive a ousadia de fazer algo que eu nunca fazia, meses, se não anos que eu não tinha feito mais. Eu ousei em levantar e não colocar os coletes, nem o do pescoço e nem o da cintura que eu usava. E saí para ir trabalhar, mas coloquei eles no lado do banco do carro, enroladinho. Eu fui sem colar, andando bem devagarzinho, com medo de enroscar o pé em alguma coisa e acabar caindo por ali mesmo. E olha, para a honra e glória do nome do Senhor, se passaram mais de 20 anos, eu nunca mais precisei usar colar. Eu nem sei onde ele está hoje. Ele andou dentro do carro uns 2 anos, até que eu vendi o carro, eu acho que ele foi junto, um deles. E nunca mais precisei. Eu não quero dizer com isso que eu nunca mais tive nenhuma dor nas minhas costas, mas eu nunca mais precisei fazer um exame para acompanhamento disso. Por isso quero dizer para quem está me assistindo nessa noite, que quando Deus cura, Ele cura por inteiro. Um último alerta eu quero dizer ainda para nós, para mim também, e para você que está me assistindo, que nós não façamos dos nossos milagres uma doutrina, uma regra básica de Jesus agir. Se aconteceu comigo assim, então vai ser sempre assim. Então essa é a maneira de Deus agir. Não, Deus age da maneira que Ele quer, como Ele quer. Ele é soberano, Ele não precisa, Ele não está fadado a uma regra. Eu tenho que agir assim para as pessoas saberem que sou eu. Quando Ele age, a gente sabe. E a partir desse dia, esse versículo, desse tempo, vou dizer assim, esse versículo começou a fazer todo sentido na minha vida. Quando lemos em Isaías 55, 8 e 9, que diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes nós queremos colocar Deus numa forminha, Ele tem que agir hoje, Ele tem que agir amanhã. E quando Ele não age, nós pensamos que Deus não vai agir nunca. Pelo fato de Deus não atender a sua oração hoje, amanhã ou na semana que vem, não desista. Para mim durou, foi bem mais de 1 ano.
Mas o Senhor que eu creio, Ele fez uma cura e fez uma cura completa. E para a honra e glória do nome do Senhor, já se passaram quase 25 anos e eu continuo tendo uma vida, eu diria, para a minha idade, 100% normal. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta noite. E que isso possa servir de ânimo para nós continuar insistindo, clamando e procurando pelo Deus que opera milagres ainda hoje. Amém.